Olá, internautas do J+, hoje a coluna em vídeo e a gente vai falar mais um pouquinho sobre eleições 2022. O jogo está se aquecendo cada vez mais, inclusive aqui em Canoinhas e região. A gente já entrevistou alguns pré-candidatos, inclusive dentro do próprio MDB, que é o partido que a gente vai falar hoje, e eu foco especificamente na conversa que a gente teve com o Reinaldo de Lima Júnior e também com o Paulinho Basílio, que falaram sobre a intenção deles de se candidatarem a deputado estadual por Canoinhas região no próximo ano. E hoje a gente vai conversar com mais um pré-candidato do MDB, que também é vice-presidente do partido e coordenador regional do MDB aqui no Planalto Norte, que é o Wilson Pereira, que já foi vice-prefeito também de Canoinhas e hoje coordena o IMA aqui em Canoinhas. Queria agradecer imensamente a presença do Wilson aqui no estúdio do J+, e começo já lhe fazendo uma pergunta, Wilson. Teremos então 3 pré-candidatos a deputado estadual pelo MDB de Canoinhas? É verdade, Dinei. Muito bem, muito obrigado pelo convite, né? E também cumprimentar os espectadores. É verdade, o partido do MDB vem estudando, né, vários nomes para compor o próximo ano uma candidatura de deputado estadual. Nós temos aí o ex-presidente da Câmara de Vereadores, Paulinho Basílio, o Reinaldo Lima, presidente do hospital e presidente da ação comercial, também um líder que vem se destacando na nossa região. E eu também acabei, nessa última reunião do partido, nós fizemos no dia 26, 25, colocando meu nome à disposição nesse período que antecede as prévias. Então o partido, o PMDB, vai escolher seu candidato em fevereiro ou março, ver se a gente vai fazer uma composição ou vai ter candidatura própria. E nesse momento a gente espera também escolher o candidato aqui, deputado estadual por Canoinhas. Então hoje tem 3 nomes, eu, o Paulinho e o Reinaldo, e a gente tem uma harmonia muito grande, muito boa, e sabemos que tem que ter um candidato só, e aquele que for, com certeza terá apoio dos demais. A gente fala em MDB de Canoinhas, mas quando a gente fala de uma disputa estadual, a gente pensa região, né? Sim. E a gente sabe que o MDB de Porto União, o MDB de Mafra, principalmente, que são as cidades polo, devem também lançar alguém. Como é que está essa conversa com eles? Lá uma possibilidade de haver consenso em torno de um nome só? Sim, nós temos conversado muito com o Mauro Mariani, nosso ex-deputado federal, que também faz parte dessa comissão que analisa as candidaturas a deputados federais e estaduais. Numa conversa com ele, a gente vai sentar desde Campo Alegre até Porto União para que tenha um só candidato nessa região. Então as coisas estão bem caminhando nesse sentido, junto com o Mauro Mariani, que é nosso grande líder da região, para que seja esse candidato tenha apoio de todos os municípios que envolve aqui a nossa região do Planalto Norte. Você vê isso como uma possibilidade fácil de ser executada, ou seja, por exemplo, o diretório de Canoinhas abrir mão para o diretório de Mafra, ou de Porto União, ou de Campo Alegre? Olha, com certeza, eu acho que o Mauro tem uma liderança muito grande em cima de nós, das lideranças municipais. Eu acho que ele tem essa capacidade e essa articulação para juntar todo o partido da região para ter um nome só, eu acredito nisso. Eu falo isso, Wilson, porque a gente está vendo que no cenário estadual já está tendo briga, né? Quer dizer, o Dário Berger já saiu atirando aí contra o Antídio Lunelli, contra o Celso Maldaner, perdão. Já que a gente está falando nessa disputa estadual, como é que você está vendo essa questão? Você acha que vai ter consenso aí? Olha, a briga é interna, né, ela existe, né, se bem que ela é interna, não está para fora do partido. Nós temos o Antídio que quer ser candidato, o Celso, o Dário, acho que os 3 têm amplas condições de ser candidato. A nossa torcida aqui na região é para que seja o candidato Antídio, que é o mais próximo de Jaraguá. A gente tem notícias da administração dele, do governo dele, que chegam até Canoinhas. Então a nossa região, de um modo geral, a maioria estaria na composição com o Antídio. Mas claro que isso vai depender de muitos acertos, muitas conversas para escolher aquele que tem maior condição de trazer outros partidos aliados. Então, dessa forma, acho que em fevereiro ou março o partido deve escolher o seu candidato. O diretório canoinense então apoia o Antídio. E nós não fizemos uma reunião ainda, né, assim, com votação, mas pelo que a gente tem conversado com os membros do diretório, ele leva uma vantagem em cima dos demais candidatos. Na eleição passada, Wilson, teve uma grande repercussão a questão da gente ter 2 candidatos de Canoinhas, que foi o Roberto Weinert pelo MDB e o Renato Pique pelo PL, né? Na época era PR, né? Uhum. O que ocorre aí é que depois o Pique falou muito sobre a questão de ele ter mais chances de ser eleito, porque ele precisava de menos votos que o Roberto. Tanto é que a diferença de votos deles não foi muito grande, né, entre os dois, e mais a diferença para conseguir entrar na Assembleia foi bem menor para o Pique, tanto que ele chegou a assumir como suplente, né? E ele vai ser candidato no ano que vem, já deu entrevista aqui, já falou isso. Diante dessa situação, você não teme que a gente novamente repita o cenário, ou seja, ficamos sem
um representante do Planalto Norte, porque vai ter concorrência dentro da região? Bom, são duas situações. Uma é que cada partido tem que ter ou pode ter o seu candidato. Nós escolhemos aqui em Canoinhas, na região, que nós teremos um candidato até para o eleitor ter uma opção. E também, você fazer uma retrospectiva, você vai ver que os únicos deputados eleitos para a nossa região foram do PMDB. Você pega o Neuzildo Borba Fernandes, que foi deputado estadual pelo PMDB, e você pega o deputado Aguiar, que foi eleito, por outros partidos não foi eleito, mas pelo PMDB ele conseguiu a eleição 2 ou 3 vezes. Então, você vê como o partido é forte na região. A questão dos adversários que vão disputar a eleição, aquela eleição passada era uma eleição. Agora, até é óbvio falar isso, mas são eleições diferentes. O partido, né, da oposição que se falou, também ele vem com mais candidatos fortes, outras regiões. Então, na eleição passada era um número de votos. E a gente acredita que nessa eleição também seja um número maior de votos naquele partido que você mencionou. Então, essa premissa, ela não é verdadeira. Ou se é verdadeira, depende aí da matemática dos partidos que serão lançados. Porque também na eleição passada e retrasada teve coligações das proporcionais. E nessa não vai ter. Então vai haver uma pulverização de votos. E aí, nessa pulverização de votos, a gente quer entrar numa candidatura. Aí, nesse caso, você vê como possível ter 2 deputados, por exemplo? Olha, eu acho que voto para isso, se eu se unir de Campo Alegre a Porto União, existe a possibilidade. Nós já, muito antigamente, já tivemos dois deputados, Haroldo Carvalho e Haroldo Ferreira, que se elegeram deputados estaduais aqui para o município de Canoinhas e para a região. Então eu não vejo isso como impossível, né? Mas o PMDB, por ser um partido forte, o maior do estado, com o maior número de deputados estaduais, é bem possível que tenhamos um candidato do nosso partido, sim. No cenário nacional, o grande fato político da semana foi a afiliação do presidente Jair Bolsonaro no PL, que é o partido do PIC. E a gente vê aqui em Canoinhas, obviamente os votos mostram isso, né? A força do Bolsonaro em 2018. Essa força se repete no ano que vem? Seria capaz, por exemplo, um vídeo do Bolsonaro ao lado do PIC dizendo: votem no Renato PIC, é o meu candidato aí em Canoinhas região? Você acredita nessa influência do presidente aqui na nossa cidade, na nossa região? Olha, é possível, Dinei, só que a gente não pode ficar com essa situação e não lançar candidato. Eu acho que a gente tem que ter candidato, né? E se o presidente fizer um vídeo para A ou B, claro que tem uma influência, mas a gente também não pode ficar só nessa situação e pensando nisso, não lançar candidatos, não levantar lideranças que querem ser candidatos por essa situação específica, né? Então, de modo que a gente vê assim que nós temos que ter uma opção para o eleitor. O eleitor tem que ter um candidato ou 2 para que ele possa, ao final das contas, resolver na hora do voto que ele vai votar. Você é um político tradicional, você pode dizer, né? Vem de uma família política, né? O seu pai e sua mãe foram políticos. Essa questão da tradição política foi muito condenada em 2018, né? Teve muita gente que não era da política, ou entre aspas não era da política, acabou ascendendo junto com o Bolsonaro, né, que por sinal tinha 20 e poucos anos de Congresso, mas as pessoas compraram essa história de que não era político. E junto com ele foi uma leva, Carlos Moisés, né, só para citar assim, o mais importante aqui no estado de Santa Catarina. Isso se repete no ano que vem, essa coisa de não queremos político tradicional, queremos alguém novo, alguém diferente? Olha, Gil, pode ser que exista isso, talvez não em todas as situações, mas você veja no meu caso, né? Você citou que eu tenho uma família influente de político na cidade. Mas eu acho isso importante pelo conhecimento que nós temos. Você veja, eu trabalhei no governo do estado em 1995, 98, em Florianópolis, mais tarde para o Luiz Henrique, depois fui secretário regional e vice-prefeito de Canoinhas. Então a gente tem um conhecimento de como que é a região, o que a região precisa, o que Canoinhas precisa. Então nós temos esse conhecimento. Mas da onde que vem esse conhecimento? Da vivência política, da vivência administrativa, do conhecimento que se tem, dos acessos que se tem em Florianópolis. Então, talvez o eleitor, na hora de votar, ele não olhou essa questão, né, da experiência e votou aleatoriamente. Mas nessa eleição a gente vai batalhar muito para dizer quem é quem no processo e dizer da experiência que a gente tem, do conhecimento que a gente tem, da influência que a gente tem no estado de Santa Catarina, em Florianópolis, né, no governo do estado, onde a gente milita há muito tempo, conhece todos os trâmites. Eu acho que isso é um diferencial de uma candidatura. Você falou em influência, e uma coisa que tem que acontecer para que as coisas venham para as cidades é uma boa relação entre os prefeitos e seus respectivos deputados, né? Nós sabemos da rivalidade histórica que existe entre você e o prefeito Beto Passos. Isso vai atrapalhar em algum ponto se você for eleito
deputado estadual, ou seja, a relação do Wilson deputado com o Beto Passos prefeito? Não, direi, muito pelo contrário. Hoje eu estou no IMA, por exemplo, e me reuni com o prefeito essa semana 2 vezes, tratando do interesse do município. Nós conseguimos uma verba de R$500 mil através do deputado Rodrigo Balquini, onde eu estive sentado com o prefeito na segunda-feira, destinando esse valor para a educação. A vereadora Tati e a vereadora Zenilda também conseguiram verbas para o município de Canoinhas e vamos aplicar. Então isso, a questão institucional, prefeitura, deputado, não pode ter essa questão, e não deve ter. Então, nós tivemos com o prefeito Beto Passos alguma questão na época da política, mas encerrado a questão política da eleição, a gente tem um relacionamento institucional, onde ele precisa do IMA para algumas situações que ele queira fazer em Canoinhas, e a gente precisa do município também para trazer recursos e bem aplicados. Então, eu não vejo problema nisso, e eu acho que tanto o prefeito tem que buscar recursos em Florianópolis, independente de partido político, independente de pessoas. E o deputado estadual também não pode olhar essa questão partidária e tem que trabalhar para a região. Eu, como um pré-candidato, quero muito a bandeira maior, claro, que é fiscalizar e elaborar leis, mas trazer recursos para a região, muitos recursos para a região, trazer empresas que possam agregar valor nos produtos aqui da região, gerando riqueza, gerando emprego, e é isso que a gente precisa. Empregos e girar a economia do município. Então eu não vejo, não tem essa questão com nenhum prefeito da cidade, com nenhum prefeito da região, muito pelo contrário, eu acho que nós temos que ajudá-los. Você foi vereador por 2 ou 3 mandatos? 2 mandatos. 2 mandatos, né? E eu cobri os 2 mandatos que você foi vereador e depois cobri todos os outros mandatos que vieram na sequência, né? Sim. E eu diria que a gente nunca viu uma oposição tão aguerrida quanto a desse mandato, ao ponto do próprio prefeito Beto Passos reclamar, né? Ele mantinha uma relação pouco amistosa no mandato anterior, né? Mas não havia esse clima constante de tensão que a gente vê nessa legislatura. Quer dizer, não tem recuo, não tem trégua. Uma atrás da outra, né? Em termos de cobranças, agora a questão da CPI. Você acha que o prefeito Beto Passos tem algum pingo de razão, algum ponto de razão em reclamar dessa oposição específica? Eu acho que não, Ednei, porque faz parte, né, da política a oposição e a situação. A situação defende o governo e a oposição ela critica o governo e fiscaliza o governo. E nós temos aí essa questão da CPI, que está sendo trabalhada em cima, está sendo feito os trabalhos, né, e que se houver alguma coisa errada, alguma coisa nesse sentido, as pessoas devem ser punidas. Mas não vejo assim que o prefeito pode reclamar de uma oposição, né, porque faz parte da política e é salutar e é saudável. E as 4 meninas, aliás, as 3 meninas que se elegeram juntamente com o Homer, né, a Tati, a Júlia, a Zenilda e o Homer, eles são novos, né, são recém-eleitos, então vem com aquela garra, aquela vontade de mostrar serviço, mostrar trabalho, e isso é muito bom, né, quando tem sangue novo na política. Mas não acredito assim que o prefeito possa ter um prejuízo com isso, não acredito. A questão da CPI, você deve estar acompanhando, o município, aliás, os vereadores governistas, né, entraram com a ação dizendo que ela é irregular porque não cumpriu o rito para isso. Você vê alguma ilegalidade na formação da CPI? Eu não quero me manifestar, Ednei, porque isso é uma questão jurídica, já foi entrado na justiça, vamos ver o que a justiça vai decidir, né? Eu não conheço bem a situação ali, como foi realizado no início, né? Mas se tiver alguma irregularidade, a justiça vai determinar que se volte atrás, que se faça, que se forme uma nova comissão. De modo geral, falando agora na questão da eleição do ano que vem para governador, a gente tem o Carlos Moisés já candidatíssimo, né, à reeleição, temos a questão do MDB para resolver ainda, né, e temos alguns outros nomes, Jorginho Melo no PL, temos o PSD, né, temos o Merizio, temos alguns nomes que estão pipocando por aí, né. Então a gente vai ter um embate novamente entre o que seria o novo, entre aspas, que é o Moisés, a continuidade de ser novo, entre aspas, repito, né, e a questão desses candidatos que, ao que tudo indica, são tradicionais na política, né? Talvez o Antídio não seja encarado dessa forma, né? Nesse cenário, o que muda em relação a 2018? O que o eleitor vai procurar no ano que vem, na sua visão? Olha, na minha visão, o eleitor deve procurar, eu não sei o que ele vai procurar, mas ele deve procurar pessoas que tenham experiência, que tenham conhecimento, que tenham uma vida particular, uma vida pública destinada às pessoas.
Acho que o eleitor tem que procurar isso, a experiência, a competência, a seriedade, a honestidade. Não sei se o eleitor vai procurar isso, mas na minha opinião o eleitor deve procurar esse caminho, a experiência e o conhecimento. Essa questão do Moisés está anunciando, vem 10 milhões para fazer um desvio ali do Via até o centro da cidade, do Via Atacadista até o centro da cidade, a questão da compra do sagrado, que foi tão discutido por tanto tempo, né, na época que você era secretário também foi discutido, a SC 477, que parece que sai ano que vem, né, não te impressiona tanta coisa assim num governo que, claro, teve 2 anos de ato, vamos dizer assim, né, mas que agora desencantou? Me impressiona, Dinei, me impressiona muito. Você vê que o governo está mandando vários projetos para a Assembleia Legislativa de aumento do funcionalismo público, aí são todas as categorias, né, uns mais, outros menos, enfim, não quero entrar nessa questão, mas está fazendo uma reposição salarial. Pegou dos 50 maiores municípios e vai dar R$1.000 por habitante, né, Canadense vai receber acho que 45, 50 milhões. 54 milhões. 54 milhões, e é muito dinheiro, né, muito dinheiro, e isso é muito bom, mas também, claro, que foi naquele aperto da Covid, que o governo não teve onde investir, segurou a máquina e agora sobrou um monte de dinheiro. Então a gente sabe que o governo do estado tem muito recurso, tem que aproveitar agora a busca desses recursos, sei que os prefeitos, os deputados estão insistindo, investindo muito nos seus municípios, mas me impressiona bastante os valores de arrecadação, que o estado está batendo recorde de arrecadação. Você vê que no governo passado foi deixada uma dívida de 700 milhões na saúde, hoje essa dívida é zerada, o governo do estado pagou toda essa dívida, não ficou um centavo. Independente de quem que era governo e quem que não é, mas eu quero dizer que então, existe muito recurso, então para Santa Catarina isso é muito bom. A pandemia trouxe alguns efeitos bem distorcidos, né? Alguns muito negativos, outros positivos, inclusive para o governo. Sim. O próprio combustível, né? O combustível, por mais que o governo diga, mas né, é proporcional, não sei o quê, mas que está arrecadando mais, porque é proporcional. Quanto mais caro for o combustível, mais dinheiro vai de CMS para o Estado. Né? E não só o Estado, como o governo federal, mas também os municípios. Os municípios também estão com recurso em caixa, né? O governo federal é o maior acionista da Petrobras, então, claro, ele fatura muito também com o dinheiro do combustível. Sim, né? Mas realmente, Dinei, você tem razão e é bastante alarmante o volume de recursos que a Santa Catarina está investindo. Isso vai ser decisivo na eleição? Você acha que isso vai contar muito para o Moisés? Porque hoje eu percebo claramente aqui, não sei se você viu, mas em Canoinhas, as pessoas não gostam do Moisés. Tem comentários assim, quando a gente publica matéria aqui no J+, vai lá ver comentário, o pessoal não gosta dele, mas você acha que isso pode se reverter por conta dessas ações? Olha, é possível, né, porque o dinheiro ele acaba demonstrando, né, a força indiretamente, né, e eu sei que não tem um prefeito de Santa Catarina que fala mal do governador, todos estão recebendo recursos, dos deputados estaduais, todos, ou se não todos, 40, mas 35 deputados apoiam o governo, né, porque estão recebendo recursos, subvenção de emenda impositiva. E tanto é que o governo do estado hoje não tem oposição, né? Não tem oposição. Devido a quê? Devido ao caixa do governo. Né? Isso aí não, e o que você tem ouvido a respeito dessas conversas de que ele poderia ir para o MDB, já que ele está sem partido? Olha, o MDB convidou o governador Moisés para se filiar ao partido, mas ele ainda tem, acho que vai ter essa decisão aí no mês de fevereiro. O convite foi feito, agora a gente aguarda uma posição dele. Qual a sua opinião sobre isso? Seria muito bem-vindo. Seria muito bem-vindo. Seria muito bem-vindo. E o Lunelli aí para você fazer o quê? Porque daí já é automaticamente candidato. Então é uma questão que tem que decidir, né? Até o governador Moisés procurou o Lunelli em Jaraguá, conversaram, né? Quem sabe sai uma dobradinha. Né? Essa é uma expectativa que nós temos na região também, uma chapa pura, ou também que o Moisés ficasse num outro partido e nós indicássemos o vice, também essa possibilidade. Mas claro que a gente quer ter um candidato do nosso partido, não tem dúvida. E o fato é que o Moisés também precisa de um partido de estrutura. Exato. Né, para poder enfrentar uma disputa aí, porque não vai contar com aquela questão do Bolsonaro lá entre 2018 e tudo mais. Sim. Que definitivamente houve uma cisão ali entre eles, né? Para encerrar, vou fazer uma pergunta a respeito da disputa para a Câmara Federal. Nós temos aqui Norma Pereira, que é um nome natural, porque ficou lá um mês em Brasília. Você acha que ela consegue o apoio do MDB ou tem outro nome aí? Olha, eu não sei também, Ednei, se ela permanece no PSDB. Né? Eu tenho, assim, há uma conversa que ela sairia. Há uma conversa extraoficial, né, de que ela estaria partindo para um outro projeto político, né, como candidata a deputada federal, mas num outro partido. Aí teremos que ver as alianças, como é que vai ficar no Estado, né,
quem sabe existe essa possibilidade. Mas a gente não pode afirmar isso. Porque vocês também têm Chiodini, que é um nome muito próximo. Nós temos o deputado Chiodini, que é de Jaraguá do Sul, temos o deputado Valdir Cobalcini, que também ele é deputado estadual e vai disputar federal, e os dois com grande chance de eleição. E aí o que a gente tem falado no partido? Para nós é muito bom, porque nós aí teremos 2 deputados, um de Jaraguá e um de Caçador, que a gente poderia usufruir das 2 estruturas. Falando em Cobalcini, ele tem uma boa amizade contigo, é muito amigo também do Reinaldo, é amigo do Paulinho. Qual nome o diretório escolher aqui, ele vai apoiar? Vai apoiar. É uma decisão nossa já de que o candidato escolhido vai ter apoio dos 2 deputados federais e dos 2 que não disputarem a eleição. Esse é ponto pacífico. Muito bem, conversei com o Wilson Pereira, que é vice-presidente do Diretório Municipal do MDB e coordenador regional do partido aqui no Planalto Norte. Falamos sobre eleições 2022, tem muita água para rolar ainda, né? E a gente vai acompanhar tudo de pertinho. Até lá, obrigado, Wilson, e espero recebê-lo outras vezes aqui no nosso estúdio. Obrigado, Dinei, e sempre às ordens para conversar contigo. Até a próxima. Obrigado.